Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Que os espíritos bondosos, sábios, prudentes, benevolentes, que os nossos instrutores espirituais estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, nos amparando na compreensão, para que possamos, Senhor, transformarmos, Senhor, o nosso eu, a nossa alma, Senhor, num ser melhor e merecermos, Senhor, um mundo melhor. Que a tua paz, que o teu imenso amor, Senhor, se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje a guerra surda da instrução dos espíritos do discípulo de Paulo dos Apóstolos, livro Obsessão, Origens e Sintomas de Cura. Esse livro é bastante importante também de ser estudado. A obra básica, ela todinha, ela tem que ser estudada, compreendida pedacinho por pedacinho, para que nós possamos desenvolver um bom trabalho. Então, vamos estudar o que seria uma guerra surda. O que é uma guerra surda? A guerra surda é invisível, ela não faz barulho, ela simplesmente vem com a sua energia negativa e nos abafa, nos impede, nos segura. E é isso que a mediunidade trabalhada, ela tira essa escuridão e coloca a luz, porque ela sabe transformar a massa em luz. Instrução dos Espíritos, 14 de agosto de 1863. E o Espírito nos fala: a luta vos espera, meus caros filhos. A luta. Qual seria a luta que os espíritos superiores nos colocam para que nós analisamos? Eis porque vos convido todos a imitar os lutadores antigos, isto é, cingir os rins. O que seria isso? Por que eles nos chamam para a luta e estarmos preparados para esta luta? Significa que a jornada de trabalho ainda não terminou. É um sinal de estar a caminho, de não ter chegado na hora de desatar a túnica para recolher-te à noite. Quer dizer que nós não estamos prontos ainda para descansar, tirar a nossa túnica e dormir. Não, nós estamos em guerra, nós estamos em cuidado, nós estamos em vigília, nós estamos observando e analisando tudo que está ao nosso redor. Isso é ser médium e trabalhador da última hora. O combate ainda não está fixada, porque não terminou. A Terra está em transição, os lares estão em transição, os espíritos retornam, bons e maus, para os nossos lares, retornam na cidade, retornam nos grupos, retornam em qualquer lugar. Então, esta ação destas maldades no mundo, nós devemos estar alerta e em prontidão para não deixar tocar a nossa família ou aonde quer que nós devemos estar trabalhando. Porque as injúrias e as troças serão sem efeito. Porque qual é o médium que não sentiu a injúria?
Todos nós médios já somos injuriados, já recebemos um monte de maldade, de mentira, de falsidade, enfim, nós recebemos uma quantidade imensa de maldade, de injúria, de tudo, de injustiça, de tudo que nós médios podemos pensar, de maledicência, de ciúme, de inveja, ó, é imensurável os fluidos ruins e negativos das imperfeições. Mas vos torturarão moralmente. O que seria moralmente? É essa guerra surda, a guerra do pensamento, a guerra do pensamento da maldade, do ódio. Esse pensamento obscuro, porque não vai vir para nós, vai dizer, eu te odeio. Mas este ódio pensado, vibrado, desejado, vai chegar até nós. Então, esta guerra surda, que nós não podemos ainda descansar e precisamos estar alerta para proteger os nossos lares, proteger os filhos, os netos, bisnetos, entes queridos. É para isso que foi dado a mediunidade, para proteger o vosso lar. Porque nós não estamos naquele expoente de grandes espíritos. Eu diria, 99,9% somos médiuns familiares. Esses médiuns expoentes, Chico, Divaldo e outros, é raríssimo. São milhões de médiuns para surgir um médium com esta capacidade. Então, na maioria, nós estamos num trabalho pequeno, muito pequeno, dentro dos nossos lares, que levarão os embustes e armarão ciladas. Então, o médium tem que entender que ele vai receber embustes, ciladas, malquerência, todo o que é tipo de maldade. E o que o médium tem que fazer? Ele tem que estar pronto, quer dizer, a sua espada é uma maneira de dizer corte, retire, tire. O que é a espada? A espada é uma defesa. Se o médium não pode soltar a espada, é porque ele está em guerra. E se ele é espada, nada mais é do que a defesa, para se defender da maldade. Mas será que eu vou usar a espada? Não, eu vou usar a minha mente. É mente contra mente. Quem pode mais, chora menos. Então, se eu tenho uma mente concentrada e eu tenho luz, eu desintegro toda e qualquer maldade. E é isso que é importante nós, médios, compreendermos. Tanto mais perigosa quanto usarão mãos amigas. Então, nossos amigos poderão também nos atingir. Quantos médios dizem, nossa, eu não esperava isso da minha família, da minha irmã, ou de alguém que me era muito querido, eu não esperava. Não, isso vai acontecer. Porque os espíritos adversários, eles estão prontos para fazer as suas maldades. E nós, médios, temos que estar prontos para impedi-los. Agirão nas sombras, o que é na sombra, na escuridão, escondido, para ninguém ver. E recebereis golpes. Médios, vocês receberão golpes, sem saber por quem são vibrados. Vibrados. Quer dizer, você não vai saber se essa vibração vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste, se vem de um parente, de um amigo, de um inimigo, se vem dos vivos, se vem dos mortos. O que o médium tem que saber é que ele não pode deixar isso acontecer. Só isso. Não importa ficar caçando de onde vem. Importa é que não pode entrar dentro da minha casa. O que importa é que meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus entes queridos, não podem sofrer essa ação de vibrações, quer dos vivos, quer dos mortos. Sereis ferido em pleno peito. Quantos médios serão machucados?
com a dor do peito, por uma ingratidão, por uma dor que ele fala, nossa, foi muita ingratidão. Nós sofremos isso. Só que o médium tem que saber que ele tem que tirar aquelas flechas, ele tem que tirar aquela machucadura, ele tem que tirar aquela vibração que machucou a sua alma. Ele tem que tirar para colocar os fluidos curadores. Por flechas envenenadas da calúnia. Os médios não somos caluniados. Nós só temos que entender que somos. E o que você vai... Sou caluniada e vou ficar quietinha? Não. Sou caluniada, eu chamo minha equipe de trabalho, eu chamo meus protetores, eu chamo aquilo que eu tenho que fazer e peço para desintegrar as calúnias, os ódios, as vinganças. É para isso que você é médium. É para isso que você está crescendo. Você é um guerreiro da sua família. Você é um protetor da sua família. E o médium que trabalha, ele pode ter 1.000, 10.000 espíritos, uma falange com 12.000 espíritos? Pode. Mas quem que vai na frente? O médium. Não é os espíritos. Esse é o maior equívoco do conhecimento espírita. Que a pessoa pensa, eu vou chamar meu protetor, ele vai resolver. Não vai. Eu vou chamar a falange inteira. Não vai. Vou pedir para Deus, também não vai. Por quê? Porque só você, médium, pode fazer isso. É você que tira. É você que tira a desgraça. É você, médium, que tira a falência. É você, médium, que tira a dor. É você, médium, que protege seus filhos. Se fosse para os espíritos resolver, eles já teriam resolvido. Isso é lógica. Mas quem pede é o médium. Quem vai na frente é o médium. Quem faz e ajuda é os espíritos. Então, os espíritos não vão sozinhos na frente. Por quê? Porque os espíritos não são responsáveis pela nossa vida, nem pela nossa evolução. Você evolui porque você quer. Você põe o brilho na sua alma porque você quer. Você ajuda a sua família porque você quer. Então, quando o médium quer e ele deseja, ele o realiza. Ele retira todo o mal de cima da família dele, porque ele sabe que precisa tirar. Ser espírita não é dizer, eu nasci assim, vou morrer. Isso não existe, a doutrina espírita não é isso. Doutrina espírita não tem karma. Isso é absorvido das religiões que vêm do hindu, do oriente, que fala que nós temos karma. A doutrina espírita vem falar, você fez errado na outra vida, você vem tirar nessa. Então, nessa encarnação, você tem que tirar 10. Porque o que você fez de errado na outra, você voltou para tirar 10. Você não veio aqui para ficar sofrendo. Isso não existe na doutrina dos espíritos. Comece a compreender bem isso aqui que eu estou falando. Compreender a doutrina dos espíritos, nós precisamos compreender. Porque nós viemos de bases doutrinárias, de abaixar a cabeça para o bendito do karma. É meu karma morrer de fome. É o meu karma ficar na rua. É o meu karma ficar doente. É o meu karma essa desgraça. Isso não existe na doutrina. Não existe. O que existe? Você, médium, e ter um grupo de trabalho, retirar a desgraça da sua vida. Retirar a dor, retirar o sofrimento, retirar a miséria, retirar a angústia, retirar a depressão, retirar tudo o que tiver de ruim na sua vida. Quem vai desmagnetizar a desgraça é você. Não é os espíritos. Pode observar que as pessoas podem ficar orando para fora que não muda a vida, porque não vai mudar. Só muda quando a pessoa, a alma, quer mudar e reformar, ela o faz com grande eficiência.
Se você quiser mudar a sua vida, fazer um roteiro de 100%, você o fará. Mas é você que tem que fazer, não é os espíritos. E outra coisa também, que se faz errado na doutrina dos espíritos, porque não explica, que fala assim, você tem que fazer caridade, fazer... Eu vim desse mundo aí, desse mundo. E aí, você faz caridade de manhã, de tarde, de noite, faz isso, dá sopa, dá roupa. Essa caridade não vai mudar a sua vida. Não vai mudar o seu destino. Não vai tirar a desgraça do seu caminho. Eu sou assim mesmo. E eu tenho que falar desse jeito, porque eu não tenho mais tempo. Tenho 78 anos, não tenho mais tempo para ficar alisando mais a cabeça de vocês. Dizer, quem vai tirar essa desgraça de cima é você. É você que vai chamar seus protetores. E vai tirar todas essas coisas ruins da sua vida. Não entenda, eu tenho que fazer caridade. Eu fiz muito isso, mas isso não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida? Quando eu oro e trabalho com a minha equipe de trabalho por mim, pelo meu lar, pela minha família, pela minha saúde, pelos meus bens, pelo pão de cada dia, pelo meu salário. Quando eu oro por mim e abro meus caminhos, eu abro meus caminhos. Eu retiro aquilo que eu não quero na minha vida. Como? Desintegrando, limpando, queimando, higienizando, retirando até a última partícula da maldade, para que a luz adentre o meu destino. Essa é a realidade da vida espírita. É isso que nós precisamos aprender. Por que a doutrina espírita não foi para frente? Porque foi ensinada errado. Vem aí há 80 anos e falando que para os espíritas que tem que fazer caridade. Aí os espíritas saem fazendo caridade e resolver a vida deles? Solucionar a vida dos médios? Eles ficaram melhores? Ajudou a família dos médios? Ajudou a desgraça na vida deles? Socorreu seus filhos? Socorreu das drogas, das prostituições, dos roubos, dos assaltos? Socorreu? Porque quem faz isso é o médium. Então, foi equivocada. Faltou ensinar a base da doutrina dos espíritos. Quem não entendeu isso que eu estou falando, vai estudar, que vai chegar à compreensão exata disso daqui que eu estou falando agora. Exata. Se você estudar, você vai chegar nesta compreensão, com certeza absoluta. Sereis feridos em pleno peito por flechas envenenadas da calúnia, sombras, escuridão e trevas. Trevas pode ser um ofício religioso, espíritos das trevas, os demônios do inferno. Então, o que é isso que são demônios? O demônio nada mais é do que uma alma humana perversa. Perversa. Quem é o demônio? É uma alma humana perversa. Por que ele é preto? Porque ele é mau, porque ele é perverso. Ele só vai sair dessa situação quando ele colocar luz dentro dele. Então, os demônios, todos eles, Satanás, seja lá quem for, ele vai ter que se melhorar. Ele vai ter que aprender a orar por ele. Ele vai ter que pedir misericórdia para Deus, para arrancar aquelas partículas escuras da sua alma e começar a trabalhar para o bem dele e da sua própria humanidade. Então, quando nós entendemos que para nós, espírita, não existe demônio e nem Satanás, ok? E também para nós, espírita, não adianta você mandar os espíritos para o inferno. Manda para as colônias espirituais, parque de evangelizações, pronto socorro.
porque você tiver a capacidade de dizer para o espírito, você vai para o inferno. O espírito vai. Por quê? Porque você mandou. Você mandou ele para o inferno, ele vai. E aonde que ele vai sair do inferno e vai nascer? Dentro da sua casa, no seio da sua família. Então, por ser inteligente, capaz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os espíritos e mandar para as escolas, para estudar, para se preparar, música, o que eles quiserem fazer, porque esses espíritos vão nascer na nossa casa mais inteligentes, vão gostar de música, vão vir engenheiros, vão vir sábios, vão vir estudiosos, vão vir médicos. Agora, se você deixar seus espíritos familiares no inferno, eles voltarão, infernarão a sua vida encarnada. Então, espírita tem que ser inteligente e sábio. É isso que é doutrina dos espíritos, a evolução de todas as criaturas, todas, sem exceção. Nada vos faltará às vossas dores. Suscitarão defecções em suas fileiras. Nós, espíritas, vamos ouvir os nossos amigos, companheiros e filhos abandonarem a sua mediunidade, abandonarem os valores importantes do espírito, caírem nas drogas, nas prostituições, nos roubos, em onde você quiser. Mas o médium, o trabalho dele é defender a sua família. Como que eu vou tirar da minha família o roubo? Recolha todos os espíritos que gostam de roubar nas escolas espirituais. Ai, meu filho vai para o banditismo? Recolha aqueles espíritos amigos de outras vidas, bandido, para as escolas espirituais. Vem os espíritos que querem te levar à falência. Recolhe esses espíritos e leva para as escolas, esses benditos que querem te levar à falência, a queda, a destruição moral e espiritual. Isso é doutrina dos espíritos. É isso que é doutrina. É isso que nós temos que compreender. Porque a doutrina dos espíritos é dos espíritos. Quando eu digo eu sou espírita, eu entendo o espiritismo. O que é o espiritismo? É espírito. Doutrina espírita não existe sem espírito. Kardec disse assim, pode chamar do que você quiser. Pode chamar. Menos de espiritismo. Espiritismo é com espíritos. Protetores, amigos, bons, maus. Isso é espiritismo. É conhecer o mundo dos espíritos. Supostos espíritas, perdidos pelo orgulho e pela vaidade. Nós vamos encontrar dentro da doutrina supostos espíritas, orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, dono do mundo, se achando. Então, o médium tem que estudar e tirar dele, se ele tiver vaidade, tira a tua vaidade, arranca até as raízes, arranca de você tudo que você tiver de maldade. Chega para o seu protetor e fala, arranca de mim o meu orgulho, arranca até as minhas orelhas, arranca, não me deixa ficar orgulhoso. É isso que é espiritismo. Tira de mim, eu não quero ser orgulhosa, não quero ser vaidosa, não quero ser preguiçosa. Então, arranca essa minha companhia espiritual e transmuta a minha alma para o trabalho do bem. Exibirão a sua independência do espiritismo. O que é independência do espiritismo? Espiritismo sem espírito. Não existe. Então, esse povo que tem centro espírita, que fala que não é médium, e que não recebe espírito, e que no centro espírita não recebe espírito, isso não é espiritismo. Pode chamar do que ele quiser, menos de espiritismo. Espiritismo, doutrina espírita, são o estudo da alma, viva ou morta, o que ela faz, o que ela vive, o que ela realiza, e nós o auxiliamos.
que é a lei da bondade, da misericórdia e da caridade. Socorrer todas as almas. Isso é caridade espírita. Exclamamos, somos nós que estamos no caminho certo. O espiritismo não tem dono. Cada médium é responsável pelo que ele veio fazer. Nós espíritas só temos o compromisso de ensinar e orientar. Mas a doutrina não tem um líder, não tem um pastor, não tem ninguém que manda nela. Ela é livre, autônoma, porque o compromisso que Deus dá para cada médium, só ele pode realizar. Então, não existe algo que possa engessar o médium e dizer para o médium o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer está aqui. Ele nasceu para fazer, ele já veio programado a sua existência. Ele já preparou. Então, não tem ninguém na Terra que possa dizer você não vai cumprir isso que você falou que você ia fazer. Então, a mediunidade, ela tem que ser estudada, preparada, evangelizada, orientada, esclarecida para cumprir a sua missão. Essa é a realidade da doutrina. O Centro Espírita é a grande escola de orientação. Nós, nesse momento aqui, nós estamos num grande Centro Espírita. Esse trabalho aqui é uma obra de estudo, e como se nós estivéssemos envoltos num grande movimento de um centro espírita, com um grupo de trabalhadores, de médios, de auxiliares, socorristas e tudo mais. Então, não importa se o centro espírita está aqui ou está aqui ou está lá, é o centro espírita, é o trabalho redentor. Tentarão semear o joio entre os grupos. Então, o espírita tem que ser atencioso, não deixar que a maldade entre no seu lar, deixar que os outros prejudiquem sua ida no centro. Aqueles que chegam, ai, você é espírita, não vai nisso, não acredita. Até gente má, que vem falar para nós, espírita, que não é para ir para o centro espírita, que lá tem demônio, que tem... Gente, nós somos espírita. Não vai ser esse tipo de joio que vai nos afastar da responsabilidade e deveres que temos como médium. É isso que nós, espírita, devemos entender. Então, quando você entender que a sua mediunidade é a luz no seu caminho, é o seu destino, é o alcance da luz, para que um dia você se torne anjo e arcanjo, você inicia com esse trabalho redentor, que é a sua mediunidade no seu lar. Porque quando nós crescermos, eu acho que nessa encarnação a gente ainda não consegue, nós vamos cuidar do nosso lar, pode ser que na medida em que a gente aprimorar essa grandiosidade da nossa alma, nós poderemos ser espíritos mais humanitários, poder socorrer uma quantidade maior de criaturas. Mas aí a nossa equipe também tem que estar de acordo para socorrer essa quantidade imensa de espíritos. Por hora, nós não conseguimos ainda socorrer meia dúzia de moradores dentro da nossa casa, nem de 2 e nem de 3. Por isso, a mediunidade, ela é específica para o lar. É aí que você aprende os primeiros passos da sua mediunidade. Então, convide a sua família para estudar, convide os médiuns da sua família para estudar, e eles compreenderem por que eles têm que estudar. Porque quando você estuda é mais claro, é mais preciso isso que eu estou dizendo para vocês. Porque para que eles cumpram as suas missões, cumpram aquilo que vieram realizar, para que os nossos filhos tirem esses problemas da sua vida, abram os seus próprios caminhos, que seus protetores protejam nossos filhos e netos. Mas para isso, nós devemos ensiná-los a respeitar o seu anjo guardião, a Deus, a doutrina dos espíritos.
E que Jesus nos abençoe.